E aí pessoal, beleza? Esse é o Jogo Falado. Hoje trazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente sobre NBA, um esporte que eu gosto bastante, o basquete. E a NBA, né, um espetáculo. Quem não gosta de acompanhar a maior liga do mundo, vários craques, como esse que está aqui, que vai ser tema do assunto de hoje, né, o Kevin Durant. Mas antes, já pedindo para vocês, se puder dar o like no canal, né, deixar, compartilhar, enfim, comentar também, sempre que possível, claro. Ajuda bastante a gente aí que faz essa mídia independente, né, a tentar crescer um pouquinho. Mas enfim, hoje eu vou tratar um assunto aqui, por que a NBA não tem compra e venda, né? Não só a NBA, os esportes americanos no geral, mas eu vou falar mais da NBA que eu acompanho, né? A gente assiste bastante futebol, está acostumado a ver compra e venda, né, entre os grandes times, pequenos, enfim. Então um exemplo aqui, se um jogador se destaca no Leeds United, pronto, e o Chelsea, que é um time que tem muito dinheiro, vai lá e quer comprar, ele simplesmente chega, faz a oferta. Vamos lá, seu jogador é muito bom, eu quero 50 milhões de libras nele. Compra e já era, e leva, né? Na NBA isso não existe. Por quê? As ligas americanas no geral, elas têm aquela primeiro que elas são tratadas como um produto, né? Antes de ser uma competição, elas são um produto. E, claro, para o produto ser mais atraente para todo mundo que assiste, é legal ser mais equilibrado. Então, o comissário da liga, o Adam Silver, atualmente é esse, né? Mas, claro, desde o David Stern, que foi o cara que ficou muito tempo lá, já faleceu até, mas foi o cara que deu a grande revolução comercial na liga, né? O grande boom da NBA pelo mundo. Já foi implementado, desde os primórdios mesmo, o cap salarial, que é o teto que todos os times têm igual, e as divisões igualitárias de renda, principalmente os direitos televisivos, que são a principal fonte, né, a venda de direitos televisivos para a emissora nacional. Então, e elas são divididas de forma igualitária, para os times não ficarem numa discrepância muito grande. Porque, por exemplo, claro, você tem o Los Angeles Lakers, que é uma franquia gigantesca. Além de ser gigantesca, é uma franquia que está localizada em Los Angeles. É um mercado muito, muito grande mesmo, e fatura demais. O New York Knicks também é tradicionalíssimo, mas não é tão grande. Mas localizado em Nova York, claro, tem muito mais dinheiro do que o Milwaukee Bucks, por exemplo, que foi campeão há 2 temporadas antes desse último título do Golden State Warriors. Milwaukee é uma cidade fria, pequena, não atrai grandes estrelas. As grandes estrelas não querem ir para lá por livre e espontânea vontade. Claro que hoje tem um time bom, bem montado, mas no geral, assim, né, durante a história nunca foi assim, né? Então era difícil uma grande estrela ir para lá por livre e espontânea vontade. E seria ainda mais se não tivesse essa divisão. Por exemplo, o cap salarial da liga hoje eu não sei quanto tá, mas enfim, vamos supor que seja 100 milhões. Esses 100 milhões precisam ser divididos de forma igualitária entre os 15, aliás, entre os 30 times da liga. Mas entre os seus 15 atletas do elenco, eles têm que estar dentro desses 100 milhões. Se puder passar um pouquinho, tem as luxury taxes, que são os impostos para quem passa um pouquinho do valor, e para cada dólar que você passa tem mais multas, enfim, aí já é uma outra questão. Mas os 100 milhões, seu time tem que estar dentro daqueles 100 milhões ali. 100 milhões, lembrando que é um valor hipotético, eu não conferi quanto está o cap salarial hoje para falar, mas é só dando um exemplo. E a partir daí, essa divisão fica igual. Por exemplo, agora o Kevin Durant, como eu falei que ia dar exemplo, ele está querendo sair do Golden State, do Brooklyn Nets. Ele quer sair do Brooklyn Nets, mas ele não pode chegar e simplesmente falar: olha, o Knicks, New York Knicks, vem aqui e me compra, que eu quero ir embora. E o Knicks vai lá e dá o dinheiro e comprar. Não pode. Por quê? Tem que envolver a troca, e uma troca envolvendo assim jogadores que tem que dar o salário igual, mais ou menos. Então pode ser 4 jogadores por um, que seja o Kevin Durant, por causa do salário. Mas isso aí é questão de negociar mesmo. Também tem as cash considerations, que é, por exemplo, vamos supor que o Kevin Durant ganha um salário de 40 milhões por ano, e os 4 jogadores somaram 35. Aí tem um limitezinho que pode ter essa diferença, né? Não precisa ser necessariamente igual aos 40 milhões. Mas aí o outro time vai lá e fala: olha, tá faltando um pouquinho de dinheiro, me dá uma cash considerations. Aí ele pega lá, vai 1 milhão em cash considerations, pronto. E acerta essa negociação. É só um negocinho a mais para fechar o caixa, digamos assim.
Então é basicamente isso, para os times não ficarem muito desiguais. Claro que tem franquias que fazem. O próprio Knicks, que eu já citei aqui bastante, assinou agora com o Jalen Brunson do Dallas Mavericks, era do Dallas Mavericks, né, virou agente livre, e assinou o contrato estratosférico. Por quê? O Knicks tinha espaço no cap salarial e mesmo que paguem multas, eles têm uma facilidade um pouquinho maior em pagar essas multas do que o Dallas teria, por exemplo. Apesar que o Dallas é de um bilionário, né, o dono do Dallas é o Mark Cuban, é um cara com muito, muito dinheiro, não precisa se preocupar tanto em fechar as contas, mas no geral precisa. Todas as outras franquias, né? Uma comparação, por exemplo, que pode ser feita, passando para o lado do futebol, né? O Ajax, por exemplo, que é um time holandês, né, que todo mundo conhece, claro. O que ele faz? Pinça muitos jovens atletas na América do Sul, desenvolve e vende lá na Europa depois mais caro e ganha dinheiro nisso. Pouco dinheiro, mas vai girando seu dinheiro lá para ajudar a fechar o caixa, porque ele não consegue hoje competir com os grandes bilionários da Inglaterra e Espanha, principalmente, né? O San Antonio Spurs é um time que faz mais ou menos a mesma coisa. Pinça muitos jovens atletas de América do Sul, Europa, Ásia, e às vezes pega por poucos contratos baixos, desenvolve bem e consegue fazer seu time girar a partir dali. Não é um time que tem costume de oferecer, por exemplo, grandes contratos às estrelas, pode fazer isso, claro, mas no geral não faz porque é um mercado que não é tão grande, então precisa de mais coisas para poder ali fechar o caixa. Por exemplo, quando você divide os direitos televisivos nacionais, eles são de forma igualitária, mas os regionais, que são diferentes, cada equipe negocia do seu jeito. Então pode ser não, com certeza vai acontecer, do Knicks, o Lakers, até o próprio Miami, que não é uma cidade tão grande, mas é mais atrativa, vender mais caro, né, do que o San Antonio Spurs, por exemplo. O Lakers e o Knicks, estou citando bem esses dois porque são realmente duas cidades muito grandes e muito rentáveis, né? Além do dinheiro que eles ganham de televisão, o patrocínio é maior. O patrocínio que foi autorizado na NBA há pouco tempo, é verdade. Mas os tickets são mais caros, tá sempre lotado o ginásio, turismo é bem maior lá, então, assim, é muito dinheiro mais envolvido que a franquia consegue por fora. Por mais que ela não possa aplicar nos salários, ela pode aplicar no geral, né, no desenvolvimento. Então é muito importante, né, essa questão financeira. E para dar então, o exemplo também da troca, só mostrar como não é igual ao futebol, né? Atualmente o maior contrato da liga é do Nikola Jokic, que é do Denver Nuggets, né, o pivô sérvio, foi MVP já 2 vezes. Ele tem um contrato de 270 milhões de dólares por 5 anos. Isso dá mais ou menos 54 milhões por ano. Se o Denver Nuggets resolvesse trocar ele hoje para o Lakers assumiria o contrato dele. Então cai naquela que eu falei, teria que trocar por valores mais ou menos iguais e o Lakers absorveria esse contrato, ou poderia usar até uma troca de 3 times, enfim. São N situações, mas ele teria que absorver o contrato, não mudaria um contrato do zero, o Jokic ficaria com o mesmo contrato durante os mesmos 5 anos aí e o mesmo salário. No futebol, por exemplo, se o Chelsea chegou lá e comprou no Leeds United o Patrick Bamford, pronto, para dar um exemplo, vamos supor que ele tem um contrato de 100 milhões de 100 mil libras por semana. No Chelsea esse contrato vai acabar e ele vai assinar outra coisa, provavelmente por mais, por 200 mil por semana, enfim, o valor que for combinado. Então são essas diferenças de mercado, né, que a gente que acompanha mais futebol às vezes não está tão acostumado, principalmente o público em geral, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, por que tal time não compra tal jogador? Porque é isso, não pode. A liga faz isso desde o começo já justamente para tentar manter um equilíbrio, para não ficar, né, muito desigual, porque como eu falei, é um produto. Enfim, mas é isso basicamente explicando, é simplesmente porque a liga quer equilibrar os seus times. Mesmo assim acontece muitas vezes de times ficarem muito piores que os outros, mas isso é normal, né? Todo campeonato, se tem 30 no campeonato, um vai ser o primeiro e o outro vai ser o 30º, né? Não tem jeito. Claro que também você pode perguntar, mas e se o atleta forçar a barra para sair? Mesmo assim ele não vai ser vendido, porque não pode. É raro acontecer isso, porque os atletas ficam mal falados, e a cultura deles não é essa também.
Mas mesmo quando isso ocorre, normalmente, igual o Kevin Durant mesmo, ele quer sair do Brooklyn, mas ele só vai sair se tiver uma boa troca pro Brooklyn, uma troca que iguale todos os termos que são necessários, né, para a troca acontecer. E ele não vai sair, não vai deixar o Brooklyn de mão abanando, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Só para dar essa explicada, um vídeo de curiosidade, entre aspas, né? Porque muita gente sabe, muita gente também não sabe. Mas enfim, é isso. Peço para você deixar o like, comentar e dar essa moral pra gente. Valeu!